Vamos continuar então falando sobre a lei de Deus, agora trazendo novamente a grande equação da substância. Então, tudo o que está sendo dito aqui tem a ver com a lei de Deus atuando em nosso mundo, em nossas vidas. A grande equação da substância pode ser vista também como uma representação mais científica, digamos assim, a ciência espiritual, claro, daquele diagrama de queda e salvação. Você vai da felicidade da dor para a felicidade. Então aqui a gente tem as três grandes individuações do nosso universo, matéria, energia e espírito, e todas elas são, na verdade, individuações cuja matéria-prima seja essa substância divina, indestrutível, perfeita, eterna, regida por um princípio unitário. Então, no livro A Grande Síntese, ao contrário do livro Queda e Salvação e outros livros do Baldi, que tratam mais a questão do nosso cotidiano, da lei de Deus atuando em nossas vidas, a Grande Síntese ela tem uma abordagem, pelo menos no início, que é muito adequado ao cientista que deseja expandir seu campo de pesquisa. Então, a Grande Síntese fornece essa orientação suprema para aqueles que souberem captar essa revelação. Mas, no fundo, está sempre sendo falado sobre a mesma coisa, o mesmo assunto, só que adequado aos públicos, aos grupos humanos, às tribos que a gente tem nesse mundo. Então, a equação da substância, ela possui, ela exprime princípios tão profundos que a sua voz fala que ela é capaz de formar uma nova civilização, apoiado nesses princípios. E de fato, percebendo isso hoje, eu tenho absoluta certeza de que todos esses princípios são capazes de forjar uma nova civilização, a civilização do espírito, ou seja, uma civilização orientada por valores espirituais, mais do que materiais, apesar de ser uma civilização que usa da matéria, das energias, das coisas do mundo, está sujeito, tem seus defeitos, mas não está mais tarada, orientada para a matéria. Ela já está orientada para o espírito, apesar de estar no mundo material também. Então, o interessante dessa equação é justamente esse de revelar essa lei divina sob um outro aspecto, mais adequado ao estudioso da ciência, a pessoa que é mais racional, mais intelectiva. Essa equação é muito reveladora. Mas é preciso que essa pessoa intelectual tenha um pouquinho de intuição já desperta. Ela esteja um pouco aberta para o absoluto. Porque, senão, ela também vai rejeitar. Então, é preciso nós termos as antenas minimamente sintonizadas, até mesmo de maneira inconsciente, mas um pouco sintonizadas, com as belezas do absoluto, para que a gente consiga fazer uso de tudo isso que nos é revelado por esses grandes que vieram nesse planeta. Senão, a gente não vai estar aproveitando a coisa, a gente vai estar usando apenas para exercer, como um item, a mais na nossa vida cheia de mexericos, Hoje em dia, por exemplo, o Evangelho do Cristo se tornou um ritual de repetição, das pessoas. As pessoas não compreendem a fundo o que está sendo dito lá e fazem vários rituais
e acham que fazendo os rituais elas estão garantidas. E existem diversos rituais, né? Não é só no campo da religião, eu sempre ressalto isso. É no campo do setor público, né? Com suas burocracias infindáveis, é no setor da ciência, né? Com suas pesquisas afogadas no materialismo, em umas referências, em umas complicações às vezes desnecessárias. É no setor educacional, onde as pessoas seguem, né, pedagogias, pessoas mortas, elas se recusam a colocar o fator mais profundo no processo de ensino, de educação, que é todos esses fatores que eu coloco aqui, a consciência, né, o espírito, uma vivência, além dessas dimensões, essa abertura para o novo. Então a gente vê, né, nas empresas também os vários ritos, né, que levam a várias catástrofes, vários mal-estar. E daí cada grupo, cada tribo tem sua tara. Mas todas as taras estão presos ao aspecto material da coisa. Seja crescimento, seja o lucro, né, seja a busca por orçamento, seja a busca por fama, seja a busca por gozos, todas elas estão baseadas no crescimento, né, na imposição da matéria, na imposição das coisas aparentes e sacrificando para isso as coisas interiores, a consciência, o espírito. Então, essa equação diz respeito a essas questões, só que sua voz, no livro A Grande Síntese, desenvolve ela apta, né, para o público mais, para o homem moderno, né, racional, intelectivo. Então, eu acho que existem muitas coisas interessantes que a gente pode tirar daí. Quem desejar saber mais, que leia, né, A Grande Síntese, faça um estudo, porque existem muitas coisas interessantes aí. Essa é outra forma ainda de representar essa equação. É a mesma equação, só que representada sob uma outra forma que nos dá uma outra ideia. Essa representação nos dá a ideia de que as fases, né, psiquismo, né, ou espírito, né, energia e matéria, com a vida estando aí, né, sendo a manifestação desse alfa em beta em gama, dá uma ideia de que a substância ela possui esses três aspectos em nosso universo, e esses três aspectos eles ocorrem simultaneamente em todos os momentos e locais. Não existe nenhuma individuação nesse universo que não seja trifásica. Até um átomo, mesmo sendo matéria bruta, existe uma inteligência, um alfa, né, que rege o determinismo dele, e existe uma energia que tá presa lá, um beta, né? Tanto que a ciência já descobriu isso, né? Que a matéria, na verdade, é energia condensada. E se você for ver também um ser altamente evoluído, um gênio, o mesmo, mais ainda, um anjo, apesar de existir um psiquismo profundo, ser um ser altamente imaterial, né, quase, existe uma certa forma nele, existem energias que ele precisa usar para manifestar, para continuar existindo. Então, mesmo que o alfa nele seja muito forte, o espírito existe ainda como criatura pertencente a esse universo e tendo que se encarnar, uma certa materialidade, um dinamismo nele. Então, essa matéria, energia e espírito, né, ou espírito, mente e corpo, tem várias maneiras da gente denominar, mas esses três aspectos que vai do espírito até a matéria, eles sempre ocorrem a todos os momentos em nosso universo. E são formas distintas de manifestação dessa substância. A matéria-prima de tudo que existe é essa substância divina.
não existe nada diferente. É uma substância única e perfeita, que segue um princípio unitário. Então, essa forma de escrever a equação da substância dá uma ideia dessa irradiação, né? E depois dessa contração para retornar a esse estado, né? E, bom, também tem muita coisa que poderia ser dita aí. O Gilson Freire, no livro A Física do Espírito, ele analisa, né? Todo o livro é construído para ir a fundo nessa equação. Ele entra com todo o desenvolvimento da ciência, a medicina, fala um pouco sobre toda a física, né, a nossa ciência atual, ele coloca, né, relaciona com essa revelação vinda através de Pietro Baldi. Na próxima apresentação, eu pretendo falar um pouco a respeito de algumas características dessa trindade indissolúvel e começar falando sobre atributos, né, da matéria, da energia, o que é a vida, né, o fenômeno da vida, e o espírito, né, palavra tão temida por muitos, tão mal usada por outros tantos e incompreendida por praticamente toda a humanidade. Então, na próxima, a gente vai adentrar nessas questões, lembrando que tudo isso tem a ver com a lei de Deus. Então, até a próxima, gente, e saudações fraternas a todos.